Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Na Mesa Sem Filtros. Aqui os assuntos vêm para a mesa e nós não temos filtros para conversar. Hoje eu vou receber Dásio Nepomuceno, um cara que eu conheci há algum tempo, que faz um trabalho fantástico. Ele trabalha principalmente com melhoria de processos, adoção de IA nas empresas, e esse é o tema principal da nossa conversa hoje. Eu vou pedir a Dásio para ele se apresentar, mas antes eu vou pedir a vocês para se inscrever aqui no canal e deixar o seu joinha. Vamos lá, Dásio. Se apresenta aí para o nosso público. É isso aí, Toninho. Primeiro, muito obrigado pelo convite, pelo espaço, né? Eu havia comentado com você a proposta incrível do projeto Sem Filtro, trazer realmente diversos assuntos que estão em alta e que às vezes uma conversa mais orgânica, mais natural, acaba de fato trazendo uma informação mais profunda, mais alinhada com o nosso dia a dia, né? Sem dúvida. Então, primeiro, me chamo Dásio, para quem não me conhece, eu sou um profissional da área de tecnologia, um consultor empresarial com mais de 10 anos de experiência, então já pude contribuir aí com alguns grupos, principalmente grupos locais e nacionais, né? InterTV, grupos como a 2A também, que a gente acabou se conhecendo ali na 2A Engenharia. Então, isso trouxe não só uma visão prática demais da coisa, né? Porque você vai entrando em várias realidades e contextos, como também o link com o conceito, com a teoria. Então, a gente vai poder conversar muito aqui e conectar essas informações de uma maneira mais direcionada para o pessoal. Joia. Dásio, você faz palestras, você ministra treinamentos, você participa de consultorias. Quando você chega numa empresa, vamos falar um pouco mais de pequena e média empresa. Quando você chega numa empresa desse porte e fala um pouco sobre IA, como é a reação das pessoas? O que é que elas... O que é que existe no imaginário dessas pessoas com relação ao tema IA? Toninho, essa pergunta ela é excelente porque, assim, quando nós falamos de IA, para muitas pessoas é natural associar a tecnologia, né? É a primeira Sem coisa que dúvida. vem na sua mente. Sem dúvida. Quando, na verdade, a principal transformação é o quê? Comportamental. Então, quando você olha para as pessoas, é interessante porque eu já tive a oportunidade tanto de ter uma visão mais operacional, né? Fazendo um treinamento ali para uma empresa, quanto numa palestra que você está ali, eu estava no fórum de turismo, por exemplo. Então, você tinha vários produtores locais ali e eu falando sobre IA e turismo. Olha que coisa inusitada, né? Então, é muito... Você olha no semblante das pessoas, é uma coisa até muito dinâmica. Então, você vê, tem uma pessoa que está com a cara empolgada, tem aquela pessoa que está olhando para aquilo com a cara meio assim, não estou entendendo o que é isso. Então, eu gosto muito dessa pergunta porque ela traz, de fato, esse primeiro ponto que é comportamental. Então, quando a gente avalia, por exemplo, 2025 saiu um estudo que foi bem difundido ali com relação a projetos de IA generativa nas empresas. E o dado era 95% desses projetos não davam certo, não aconteciam. E aí você pensa, poxa, eu tenho uma tecnologia que é uma tecnologia disruptiva, é uma tecnologia que ela prova um resultado ali imediato muito interessante. Claro, tem várias ressalvas de bom uso, de adequação, mas fato é uma tecnologia boa nesse sentido. E como é que isso não dá certo nas empresas, né? Então, quando eu me deparei com esse número em 2025, eu comecei a olhar para isso com outra ótica. Então, a gente fala muito de processo, né? Fala muito de cultura. Então, quando você traz esses elementos para o contexto da IA, o que é que você percebe? Rapaz, eu tenho um problema aqui comportamental grave. É como se eu estivesse apresentando carro para uma época onde as pessoas andavam a cavalo. Na verdade, então, é uma revolução, né? Sim. Teve a revolução industrial, teve a revolução da internet. Gente, quem está nessa faixa de idade aqui que eu estou, que pegou o início da internet de escada, foi uma revolução completa. Hoje ninguém vive sem internet. Então, a IA é também uma revolução. Total. Não tem como a gente pensar no futuro sem inteligência artificial. Exato. Eu gosto muito também de uma entrevista do Bill Gates, quando ele estava no talk show, ele explicando o que era a internet. E aí o entrevistador, ele falava, a gente pode consultar números de telefone na internet. Ele, não, mas eu tenho um catálogo aqui de telefone. Então, para que eu vou utilizar a internet? Que então, loucura. É justamente uma diferenciação, não, uma distorção da compreensão daquilo e do contexto daquilo na nossa vida. Então, eu realmente comecei a olhar muito para esse aspecto mais humano e de cultura e de comportamento e mentalidade. Por quê? Porque no final do dia, é uma parceria. Você é um coautor, você é um co-criador junto com a IA. Então, tem realmente uma parcela e deve ter
a parcela humana, que inclusive o capital humano, o capital de maior valor agregado, que ele faz total diferença nesse resultado que a IA gera. É claro. Por mais que existam rotinas, obviamente que a IA ela vai ter uma predominância maior e faz sentido ter até para ter esse reposicionamento, para que a gente de fato se concentre em atividades mais criativas, mais de pensamento crítico, estratégico. Mais humanas. Mais humanas, exatamente. Eu até brinco em muitos treinamentos que eu digo, rapaz, a IA, ela tá fazendo uma coisa assim absurda. Ela tá sendo uma tecnologia dizendo pra gente, ei, vá ser um pouquinho ali de mais humano para você, de fato, ter esse local de fala, esse local de resultado, esse local de potência, que é o seu. É. Né? Eu escutei alguém dizer um dia desse que sobre essa questão de que a IA vai substituir os empregos e etc. E eu sou meio cético com relação a isso, mas o que acontece é que uma pessoa me disse assim, na verdade, o humano que sabe usar IA vai substituir o humano que não sabe ou que se nega a usar IA. Eu achei isso muito interessante. Então, você imagina, cara, o cara que tem uma padaria no bairro. Sim. Ele tem 2 ou 3 concorrentes. A padaria é pequena no bairro. Se esse cara, que não teria condições de fazer uma coisa de marketing, uma estratégia de marketing, que não teria condições de analisar dados de venda para saber qual é o produto que vende em tal dia, ou seja, para avaliar a informação e a partir dessa avaliação melhorar o mix dele ou qualquer coisa nesse sentido. Mais simples, não estou falando de nada sofisticado, não, simples. Se esse cara aprende minimamente a usar uma ferramenta simples, ele consegue sair na frente do concorrente dele. Exato. E ele pode tirar algumas rotinas do dia a dia dele ali para ele realmente olhar onde ele entrega valor. Porque, por exemplo, você pegou o caso da padaria. Às vezes é muito melhor para um dono de padaria ele estar em contato com o cliente dele, estar apertando a mão do cliente dele, estar conversando com o cliente dele, do que estar numa planilha preenchendo uma informação que ele poderia ter, de fato, a ajuda da tecnologia para acelerar isso. Isso é um ponto que, inclusive, a própria transformação digital ela foi trazendo um olhar diferente para as empresas, né? Muitas empresas passaram a se modernizar em tecnologia. Então, hoje é comum, por exemplo, você chegar numa padaria, independente do tamanho dela, ela tem um sisteminha ali de gestão, tem um sisteminha de controle, que às vezes, antigamente, né? Nota, né? Sim, imagina quanto custava ter um RP 30 anos atrás. Era uma coisa completamente fora de realidade. Era um marco na empresa, né? Um investimento. Pô, cheguei nesse nível de ter um RP. Tem um RP, exatamente. Entendeu? E hoje, você paga R$100, você tem um sistema web que você consegue emitir nota, como você bem pontuou. Então, ficou muito mais acessível. E a IA tende também a trazer essa acessibilidade, não só de recurso para o negócio, mas de uso da tecnologia, principalmente para os profissionais não tecnológicos. Esse que é o grande contraponto. Porque hoje, imagina, o que é um software tradicional. Para você se especializar em Excel, olha a quantidade de curso, de ferramenta, de software, de botão, de interface que você vai ter que aprender. Então, é um esforço cognitivo muito alto para você dizer assim, sou especialista em Excel. Já na IA, que é a linguagem natural, se você é bom de conversar, se você é bom de entender, de ler, de compreender, de direcionar, ou seja, características humanas que a gente tem que estar trabalhando o tempo todo aqui, né? São as soft skills, geralmente. Você provavelmente já vai conseguir ser um usuário mais avançado de IA. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Então, é realmente uma diferenciação que vem logo dessa quebra de paradigma. Eu lembro que a gente fez um curso com você ministrando sobre IA e você falava numa estrutura de prompt ideal, que era o CIDEM, né? Aí tinha lá contexto, informação, dados, especificação e o que era a última coisa, meu Deus? E alguma outra coisa. O output, o resultado da era saída. O resultado, mas era CIDEM. E aí eu fui usando durante muito tempo e etc. E eu percebi o seguinte, que bacana, é muito bom você ter uma estrutura de prompt para lhe seguir. Prompt, para quem não sabe, pessoal, é a instrução que você fala para IA, seja qual for o modelo. Então, aquilo que você escreve é considerado prompt. E eu fui aprendendo o seguinte, eu queria até que você me dissesse se eu tô certo ou se eu tô errado, tá? Boa, vamos aproveitar agora para usar o especialista, já que você veio aqui, para você me ajudar também. Eu não tô mais preocupado com estrutura de prompt, não, cara. Eu dou contexto e acabou, entendeu? Eu vou lá e começo a conversar como se eu estivesse conversando com você. Perfeito. Eu chego lá, chamo ele de... Meu Cláudio, eu chamo ele de Cláudio mesmo. Eu não dei um apelido, não, mas eu tenho muitos amigos que deram apelido. O meu pessoal que faz a minha mídia social chama a IA delas de Elza. Então, eu conversei com Elza e não sei o quê, Paraná, entendeu? Então, eu chamo de Cláudio mesmo. Eu vou lá, Cláudio, é o seguinte,
estava andando e pensei em tal coisa. O que é que você acha disso? Só depois que a coisa evolui um pouco, é que eu tento colocar, assim, alguns limites, formato de saída, alguma coisa nesse sentido. Mas hoje eu não me preocupo mais com estrutura de prompt, eu Sim. dou contexto. O que é que você acha disso? Acho que é um ponto realmente assertivo da sua vivência e ela tem uma explicação técnica. Por quê? Os modelos de IA, eles avançam com o tempo. Então, naturalmente, os modelos vão ficando mais inteligentes. Sim. Logo, por consequência, eu não preciso ter uma instrução tão rebuscada e detalhada para ele executar bem. Isso é um primeiro ponto. Certo. O segundo são os próprios produtos que estão melhorando também. Então, hoje, o ambiente que você interage com a IA, por exemplo, quando você utiliza o ChatGPT ou quando você utiliza o Claude da Anthropic, você já tem um produto mais refinado. Então, é um produto que hoje tem skills, tem conectores, tem instruções, ele já pergunta para você, o Ask to User, né? Que é quando você faz uma coisa ali, ele quer confirmar. Você quer isso? Ele já pergunta para você. Então, essa modelagem tende a romper a barreira de você fazer um uso adequado, porque quando a gente fez esse treinamento já era outra realidade, outra realidade. Parece que foram 10 anos, né? Foi 1 ano e meio. 1 ano e meio. É, 1 ano e meio. Eu até falaria que era menos de 1 ano, mas não, 1 ano e meio é mais de 1 ano porque quando eu fiz essa minha movimentação de carreira, quando eu saí da operação da 2A e coloquei o programa de mentoria Mapa, eu fui em junho do ano passado. E esse treinamento foi no início do ano passado, entendeu? Então é 1 ano e meio, mais ou menos. Pois é, para você ver como muda, né, nesse intervalo de tempo. Então, realmente, naquela época, os modelos tinham uma característica específica, os produtos tinham uma característica específica. Então, o usuário tinha que realmente ter uma noção maior para poder extrair valor. Aí, o que foi que as empresas visualizaram? Então, para a Anthropic e para a OpenAI, isso é péssimo. Quanto maior for o esforço para o usuário extrair valor, pior para ela. Então, eles foram remodelando os modelos e os produtos para que essa percepção de valor fosse imediata. Então, quanto menos interações você tiver e perceber valor, mais você vai continuar como cliente e, por consequência, para eles isso é positivo. Então, é uma evolução. Cara, e me diz uma coisa. Quais são as principais aplicações que você enxerga para IA? Aliás, não é nem que você enxerga. Eu não queria nem ver sua visão agora. Eu queria ver seus dados. O que você tem visto nas empresas que você atende, nas pessoas físicas que você atende, quais são as principais demandas que essas pessoas trazem quando se fala de IA? Toninho, tem várias demandas, mas todas elas se concentram muito na parte de análise de dados. Então, até porque a própria característica da IA já nos dá uma direção para isso, né? A capacidade dela de processamento é infinitamente maior do que a nossa capacidade. Então, muita gente olha para aquele relatório que eu não conseguia fazer, ou aquela decisão que eu não conseguia tomar, e que agora, antes eu dependeria de um time de TI para ter talvez um BI ali mais robusto, enfim. Não estou anulando, obviamente, a necessidade de um trabalho de TI, de engenharia e tudo mais. O que eu estou pontuando é a percepção de esforço. Então, o fato das pessoas olharem para a IA e enxergarem, pô, eu tenho um caminho aqui que eu posso acelerar aquilo que eu já entendo que geraria um resultado para mim. Isso é um primeiro ponto, e parte das pessoas vem por esse caminho, e é um caminho assertivo no meu entendimento, e o outro está muito associado àquilo que você não domina. Então, é até um contraponto que eu trago, eu faço até essa brincadeira, né? Se eu pedir para o ChatGPT elaborar um contrato, eu vou ter o efeito uau, né? Que assim, nossa, um contrato em 1 segundo. Por quê? Porque eu não tenho conhecimento sobre aquilo. Então, eu vou achar aquilo ali genial, mas provavelmente um advogado, ele vai receber aquele contrato e dizer, esse contrato, nota 6, tem que melhorar isso, tem que tirar essa vírgula, tem que trocar esse ponto. Então, muitas pessoas buscam por esse caminho. E aí, lógico, na minha consultoria eu tento trabalhar isso. Ó, pessoal, quer extrair valor da IA? Começa no que você já faz bem. Porque diante do que você faz bem, ela vai, primeiro, mostrar para você onde ela realmente gera valor, porque se você conhece, você sabe se ela está gerando valor. Se um advogado olha para um contrato redigido por uma IA e ele analisa aquilo, ele sabe se aquilo ali foi um bom contrato ou não, se ele de fato detém esse conhecimento. Então, só de fazer isso, o que é que vai acontecer? Você vai ter um ganho de eficiência naquilo que você domina e você vai ter mais tempo e energia para aquilo que você almeja dominar. Então, se eu, por exemplo, quero fazer sites, eu poderia pegar, não tenho domínio nenhum de site, de desenvolvimento e tudo mais, eu poderia pegar a IA e pedir para ela fazer um site. Isso é uma coisa acessória. Agora, se eu quero realmente me desenvolver nisso, eu quero ser um programador e tudo mais, pô, começa a usar a IA naquilo que você faz hoje e você está querendo fazer um reposicionamento de carteira, ou de carreira, perdão. Você é um contador e quer virar programador. Então, começa usando a IA aqui para ela te ajudar como contador.
partir do momento que você está dominando isso e enxergando o valor, agora você tem mais energia e tempo para se desenvolver em outras áreas. Até porque você, de certa forma, treinou o modelo naquilo que é a sua competência, né? Repetição, validação, repetição, validação. Dásio, me diz uma coisa. E com relação, cara, à segurança? Eu sempre me questiono isso. E um dia desse a gente tava falando sobre esse tema da segurança. Não, você vai colocar tudo na sua IA, cara, ela vai entrar no seu banco, vai fazer não sei o quê. Depois, a minha cabeça é uma cabeça meio, nesse sentido, disruptiva. Eu, por mim, sabe, farei o possível para que, desde que tenha os limites corretos, a IA possa fazer aquilo que é repetitivo e que não é a minha única coisa. Eu quero focar naquilo que eu faço bem e deixar que o que for repetitivo, que for burocrático, administrativo e que eu não domino, sabe, que eu tenho um esforço muito grande para fazer, entregar para a IA. O que é que você me fala disso aí, em termos de segurança? Nenhum aspecto... Antes de você continuar, principalmente para as empresas, porque eu tenho escutado muitos caras dizerem assim: não, rapaz, a gente não pode colocar aqui não, porque se eu colocar aqui qualquer informação sobre a minha empresa, ela tá na internet, treina modelo, todo mundo vai saber, eu vou perder minha estratégia. Veja aí se você consegue trabalhar um pouco esse tema. Perfeito. Com relação à segurança, de fato, é um pé atrás que muitos empresários, muitos diretores, enfim, muitas pessoas, principalmente que lidam com dados mais sigilosos, olham para isso e falam: não, peraí, não dá para ser de qualquer forma. E elas estão certas nesse pensamento. O primeiro ponto é entender: existem produtos de pessoa física e existem produtos de pessoa jurídica. Produtos de pessoa física vão ter um regimento de segurança, de governança, de privacidade dos dados específico. Aí vai entrar na esfera pessoa física, esfera legal e tudo mais. Teve até um caso recente, né, de uma pessoa, uma situação trágica ali de uma pessoa interagindo, simulando como iria cometer um delito X no ChatGPT. Então, a própria OpenAI identificou isso, acionou a polícia e essa pessoa foi presa. Então, de certa forma, aquele dado foi invadido, mas por uma questão legal e que isso está no regimento do próprio produto. Então, as pessoas misturam um pouco privacidade com posso fazer o que bem entender ali. Entendi. Não necessariamente. Entendi. E aí, trazendo agora para o contexto da empresa, quando você também tem esse olhar para o produto pessoa jurídica, ele já é um produto diferente, ele já nasce diferente. Então, hoje, por exemplo, o cloud, ele já tem muitas regras de sigilo. Então, vai subir um contrato. Se você determinar no plano Enterprise, né, que aquele tipo de documento não é para estar ali, o próprio cloud bloqueia. Ele lê para dizer assim: epa, é um contrato, não vai trabalhar aqui. Errozinho não pode. Você não pode fazer isso. Então, tem tanto uma questão de consciência do usuário, aí isso agora falando como profissional de TI, né? Vai ser uma preocupação gigante sempre da pessoa, mas se a gente for comparar, chega num nível de controle ali que você vai realmente depender do usuário. Porque imagina, hoje você tem a preocupação de colocar uma informação sigilosa no chat, mas você também coloca informações sigilosas no Excel que pode vazar. Então, chega em um certo nível que é, de fato, política interna bem definida, é monitoramento sempre que possível e o ambiente com o máximo de controle também possível. Em casos mais extremos, um banco. O banco já usa IA há muito tempo. Claro que o banco ele vai ter uma arquitetura própria, um servidor interno, um contexto específico para poder trabalhar com segurança ali. E ainda tem um detalhe adicional, né? Que aí eu já estou falando de outro tema além da segurança, que é a consistência também. Então, como a inteligência artificial ela é probabilística, ela não é determinística, para determinados processos mais sensíveis, você tem que reduzir o grau de probabilidade dela para ela ser mais determinística. Então, isso também tem a ver com segurança, porque está tudo em um ambiente mais controlado. Fala para as pessoas que estão nos escutando ou nos vendo aqui no YouTube o que é exatamente probabilística e determinística, só para a gente entender melhor como esses conceitos eles atuam nesse seu contexto aí. Perfeito. Eu vou dar até um exemplo prático do dia de um empresário. Tá. Então, imagina que você quer saber o seu faturamento de janeiro desse ano. Certo. Certo? O que é determinístico. Você vai olhar no saldo do banco, no extrato, dizer, eu vou olhar quanto entrou de dinheiro, eu sei quanto foi minha receita naquele período. Isso é determinístico. Probabilidade é você pensar o seguinte: quanto é que eu vou faturar em dezembro desse ano? Aí vai depender da forma como você vai mensurar isso. Você pode pegar o histórico dos últimos 12 meses e ter uma referência. É onde a IA trabalha. Então, a IA, ela pensa o seguinte, pra vocês entenderem de uma forma bem simplificada o funcionamento dela, né? Imagina que você coloca ali para IA, fui à padaria comprar, termine a frase. Pão.
A probabilidade de você comprar pão vai ser maior, mas você pode ter ido negociar um carro. Você foi conversar com uma pessoa, foi comprar um carro. Comprar um carro. Então, Perfeito. jamais ela coloca, jamais não, mas dificilmente ela colocaria ali, para completar a frase, Comprar um carro. comprar um carro. Então, é essa visão. Então, pensem, IA é probabilística e não determinística. Em algumas situações eu vou ter um grau de sensibilidade que eu não posso permitir que ela seja tão probabilística assim. Preciso que ela seja específica. Tá. Quando a gente falou de segurança há pouco, eu fiquei pensando que tudo que você falou estava muito associado a uma grande empresa, a empresas que têm governança bem determinadas de TI, etc. Mas e no caso do pequeno empreendedor, da pessoa que abriu uma brigadeiria, da pessoa que tem lá uma loja de roupa, da pessoa que tem uma cafeteria? Como é que a gente deve adaptar esse conceito de segurança ou, de fato, essas pessoas não precisam ter essa preocupação tão exacerbada? Essas pessoas, elas precisam ter um pensamento que é o seguinte, o próprio produto, por isso que é importante você usar sempre recursos validados pela OpenAI, que é o ChatGPT, né? Sim. Pela Anthropic, que é o Cloud. Então, eu recomendo muito pessoal. Pessoal, ó, tem conector. Conector é conectar você a uma fonte de dados, um sistema, Notion, um sistema que você utiliza, você conecta ali. Utiliza os oficiais, porque tem muita coisa aí na web. A web hoje está infestada de coisa de IA. Então, às vezes, a pessoa vai na empolgação, compra um conector, um recurso X, Y, Z, e começa a usar e não sabe o que tem por trás daquele recurso. Então, às vezes, aquele recurso é um recurso malicioso. Ele está com alguma rotina ali para pegar uma Às informação vezes é sua. vendido bem baratinho, né? Sempre. R$ 7,99. Esses dias eu vi um anúncio que era assim, R$ 24,99. clone seu cérebro por R$ 47. Eu fiquei até ofendido. Pô, Eu disse, rapaz, meu Putz, cérebro, meu, só vale isso, né? R$ 47. Mas é justamente, e a pessoa vai nessa de, pô, novidade, vou comprar, às vezes é um ticket, às vezes não, quase sempre é um ticket muito barato. Muito baixo. Então você olha logo o risco da oportunidade, né? Pá, no pior cenário eu perdi R$ 40, mas... Então, tem que ter essa visão, tem que ter esse cuidado, tem que ter esse olhar. E só para dar um gancho para mais um uso mais pessoal, empresarial, né? Sim. Que o pequeno, ele termina usando, às vezes, um produto, pessoa física mesmo, mas está usando ali para o negócio dele. Sim, sim. Não é que esse produto está inseguro para ele. Agora, existem políticas que ele precisa ter de reforço. Por exemplo, ali é um ambiente. Então, você tem a chave da sua casa. Se você tirar 10 cópias dessa chave e sair espalhando por Natal, você está exposto. Claro que a pessoa vai ter que pegar a chave, talvez tenha que saber onde você mora. Mas o que eu estou querendo dizer é, você vai colocar senha do seu banco no chat do ChatGPT? Não. Não. Significa que a OpenAI, a empresa por trás, é uma empresa de baixa credibilidade, o que vai... Não. Também não. Mas você está deixando rastro. Então, dados sensíveis, não joguem na IA. Preciso jogar uma informação, deixa ela anônima. Então, pô, eu quero fazer uma análise aqui, eu preciso dizer que é da minha empresa X, que fulano de... Não, deixa anônimo. Mente a historinha ali, mas você vai chegar na conclusão do que você precisa. E sempre, obviamente, dado sensível, não passar de fato. E aquela configuração que tem lá, que você pode... Lá no cloud, eu sei que eu entro lá no configurações, aí tem use as informações para treinar modelo, aí você vai lá e desabilita aquilo. O que é que aquilo garante em termos de segurança para o usuário? Perfeito. Esse ponto específico, eu vou dar até um exemplo de uma situação real que aconteceu com a equipe da Samsung. Sim. Então, a equipe da Samsung, isso nos primórdios ali da OpenAI, começou a utilizar, eles subiam relatórios da empresa, pega, usar. E houve um momento que uma pessoa de outra empresa conseguiu, interagindo com ela, deu uma ideia. Pô, na Samsung, em outras palavras, na Samsung o pessoal faz assim. Sim. Então, aquilo foi exposto, por quê? Porque aquela informação foi para o modelo, ele treinou, ele aprendeu aquilo. Então, quando você desabilita, aí você está dizendo assim, ó, o que eu estou te passando, não aprenda não, para o seu modelo de treinamento. Ele vai aprender para a sua janela de contexto ali, porque ele precisa fazer interagindo com você, mas isso não sobe como treinamento para ele. Ótimo. Então isso é uma segurança. Isso é uma Sim. camada boa de segurança. Sim, também ajuda bastante. Você evita exposição ali, principalmente informações mais empresariais, né? Como eu pontuei, talvez não seja um nível de controle, a depender do que você está trabalhando ali de informação, você não vai se preocupar tanto com isso. Mas, de fato, é importante entender esse aspecto. E, assim, para o usuário final, é óbvio que quanto menos pessoas desabilitarem isso aí, menos a IA está aprendendo. Então, de certa forma, você está afetando a qualidade do produto. Mas, como eu pontuei, a depender do uso de fato, é importante deixar isso desabilitado sim, Deixar porque... desabilitado. Isso, não vai trazer um grande prejuízo, não, para o processo em si, né? Entendi. Aí, Dásio, uma questão que eu queria saber é, o cara que ainda não tem, não é um usuário
constante de IA. Às vezes até sabe que existe, tem ali o ChatGPT para perguntar uma besteira, nunca usou nada muito específico. E ele está nos escutando agora. O que é que você diz para uma pessoa dessa? Você para incentivá-lo a usar? Qual é o argumento que vai desfazer a crença dele que não tem futuro usar IA? Toninho, geralmente eu foco nas pequenas tarefas que fazem grande diferença. Então, vou te dar um exemplo do meu sogro. Meu sogro vai assistir, agora vai ficar sabendo do exemplo dele. Eu sempre dou exemplo dele, inclusive, no meu treinamento. Eu vou dar uma mensagem aqui pro meu sogro, né? Mas o meu sogro, ele é dentista. Sim. Então, conversa vai, conversa vem, né? Dia a dia ali da família mesmo. E ele comentou, rapaz, eu vou negociar com os pacientes, todo um processo, enfim, eu tenho que entender, botar o valor. E ele realmente ficou pensando, como é que a IA pode me ajudar nisso? Olha que pequena coisa. Eu disse, você conhece seu cliente, não conhece? Você sabe que fulano é mais mão de vaca, é mais pão duro ali, tem uma pessoa que já é uma pessoa mais vaidosa, que vai querer investir, enfim. Você tem um perfil do seu cliente. Usa a IA para síntese. Primeiro nível que eu coloco sempre para as pessoas é, usa a IA para sintetizar coisas para você. Então, o que é que ele faz hoje? Fulano e tal, Toninho. Eu sei que Toninho é assim, assado, tem essa característica, e eu vou oferecer para Toninho um tratamento de Botox, que tem essas características aqui. A IA analisa isso e diz, olha, fale para Toninho o seguinte, Toninho gosta muito disso, então diga para ele que isso vai reforçar tal aspecto dele, nananana. E ele começou a usar a IA nesse processo. E ele falou, Dásio, imediato, eu não tenho mais objeção dos meus clientes. Porque eu já faço um sparring, que aí já vou falar desse método, Sim. mas ele se preparou com a IA é excelente para simular cenário. Então imagina que você vai se preparar. Então Boa. Toninho vai começar a conversar, que sou eu conversando com o Toninho, mas é a IA. Não, gostei desse preço não, tá caro demais, vamos ver aí. Não, calma, não sei. Então você se preparou. Então são 3 níveis. Você tem a síntese é resumir. Então, o que é que eu posso sintetizar ali com a IA? É um espaço seguro. Sim. Então, às vezes eu tenho 10 notícias para acompanhar. Pô, usa a IA aqui para te ajudar. Ou eu quero aprender sobre algo de uma forma mais enxuta, mais direcionada, com analogia, enfim, sintetizar. O segundo é o sparring. Sparring vem do boxe, que é você treinar, praticar antes da luta. Sim. Né? A pessoa que está treinando ali com você. Então, Sim. a IA para isso é excelente. Então, vou me preparar para uma reunião. Se prepara com a IA. Bota as características da pessoa. Não precisa expor a pessoa, só o perfil, Claro. o comportamento. E começa a treinar. E se eu te apresentar, meu CEO tem essa característica aqui, meu diretor tem essa E eu característica vou fazer uma aqui. apresentação para ele sobre tal assunto. Perfeito. E minha ideia é apresentar isso aqui. O que é que você acha que fulano diria com relação a isso? Boa. Então você começou a praticar ali. O terceiro nível, olha, eu falei Primeiro 3 níveis aqui, você já está depois enxergando o valor, né? Isso. O terceiro é o potencializar. Aí agora sim, a IA sai de você e ela trabalha para você. Então, quando você já venceu o nível de sintetizar, o nível do sparring, de trocar com ela, agora você vai ser um ativo para mim. Agora você vai trabalhar de forma mais autônoma. Mas por que é importante esse momento entrar para o final? Porque você já entendeu como ela funciona, como ela se comporta, ela já aprendeu sobre você, que ela sintetiza coisa com você, conversa com você, e agora ela vai te ajudar quando for a hora realmente de trabalhar com você. Então é um processo muito similar até de uma pessoa. Você conhece uma pessoa hoje, a pessoa não sabe quem é Toninho, não sabe, mas conforme você vai interagindo com essa pessoa vai sabendo como extrair valor de você, você também vai saber como extrair valor dela de certa forma. Então é um processo realmente que a troca influencia muito. Tá. Me diz uma coisa, você é um cara que hoje tá bem posicionado nessa área de melhoria de processos e de implementação de tecnologias e ferramentas com inteligência artificial. Me diga aí, qual é o principal perfil de empresa que tem lhe procurado? Ou seja, quem são as pessoas que estão buscando avançar nesse mercado? E aí, ao mesmo tempo, eu queria que você me respondesse depois. Aonde é que está o gap? Quais são as empresas que você está vendo que, poxa, poderiam se aproveitar muito disso, mas na verdade você não está vendo esse movimento chegar? Essas pessoas não chegaram ainda no ponto de entender que isso pode beneficiar o resultado delas. Perfeito. Vem muito do entusiasmo hoje. Hoje, a grande parte do perfil que busca é aquele entusiasta. É aquele dono ou diretor, uma pessoa que já está usando e fala, rapaz, isso tem que estar na minha empresa. Só que ele está muito pelo entusiasmo
e pela oportunidade que está sendo apresentada ali e não está ainda entendendo todo o processo por trás. Corrobora com aquele dado que você falou, né? Que apenas 5% das empresas têm, de fato, resultado na implantação das iniciativas de IA. Exatamente. Um contraponto que eu vejo, você me perguntou sobre oportunidade, né? Você olhar aquela empresa, rapaz, aquela empresa poderia extrair muito resultado de IA. E por que não está buscando IA? Aí vem é uma coisa até antagônica mesmo. Então, enquanto você tem uma pessoa empolgada que não está ainda pensando, peraí, eu tenho que fazer muita coisa antes disso, você tem a pessoa que já fez muita coisa antes disso, ou seja, já é uma empresa que tem processos organizados, já é uma empresa que tem cultura estabelecida, já é uma empresa que tem uma série de fatores onde a IA vai potencializar aquilo que eles já fazem muito bem. Só que entra num paradigma de, já está rodando a minha empresa. Minha empresa já tem processo organizado, eu já gero resultado. Por que eu vou inventar de botar IA aqui? Aí essa pessoa, geralmente, ela tem um perfil mais analítico, é mais cuidadosa. Mais conservador, mais né? conservadora. Então, ela começa a olhar cases. Pô, vi aqui uma empresa que implantou IA, teve esse problema. Não. Então, essa pessoa, ela fica o quê? Estagnada. Enquanto a outra pessoa, pelo entusiasmo, está querendo realmente colocar ali de toda forma. Por isso que, volta até para a primeira pergunta, né? Você perguntou a reação das pessoas. Tem muito a ver com isso. O que é que eu vejo nas empresas? Eu vejo pressão, mas pressão, aí é uma visão até, eu gosto de olhar para a pressão dessa forma. A pressão é importante, porque a pressão ela gera atrito gera movimento gera resultado. Só que, o que é que eu vejo? A pressão, muitas vezes, ela se converte em tensão. Por quê? Porque a pessoa pensa, pô, vou ter que me reposicionar, é uma coisa de tecnologia, eu nunca fui para essa linha de tecnologia. Pô, eu tô tentando ainda ser o especialista de Excel, já vou ter que ser de IA agora, peraí, eu tô atrasado. Então, essa tensão, ela prejudica a visão. Então, você tem um conjunto de pessoas completamente dispersas e perdidas, até algumas iniciativas isoladas ali dentro da empresa rodando, mas isso não se integra, isso não se conversa. Então, isso, de fato, prejudica muito o resultado final. Então, hoje seria essa a síntese principal, assim. Então, realmente são os desafios que a gente vai trabalhando ali. Cara, e o custo para implementar um processo desse? Assim, uma empresa pequena, sei lá, um salão de beleza que quer implementar IA para melhoria de processos no atendimento, no agendamento. Quanto isso, de fato, pode representar no caixa dessa empresa? Eu não estou nem falando em relação ao resultado, porque às vezes a gente esquece de ver que isso vai gerar uma produtividade melhor, um desempenho melhor e, eventualmente, o resultado vai ser melhor também. Mas as pessoas pensam muito no custo. É um custo exagerado implementar alguma coisa relacionada a IA? Toninho, hoje você tem um custo baixo de entrada, uma barreira de entrada muito baixa. Você consegue, de fato, obter ROI disso. O problema é que, por ser uma tecnologia disruptiva, você começa a inserir ela na sua rotina, é quase que orgânico. Uma hora é quase uma singularidade mesmo. Uma hora parece que você não separa mais você e IA. É uma rotina só de trabalho. E aí você começa a ter ilusões sobre... Até estou escrevendo um artigo sobre isso, vou compartilhar e divulgar com vocês, que é a ilusão da competência. Então, até que ponto, de fato, eu estou sendo competente efetivamente, ou aquele recurso está me iludindo com isso. Então, eu comecei a fazer uma analogia psicológica um pouco como se fossem dos remédios, né? Os famosos remédios que o pessoal toma ali para ser mais produtivo. Sim. Só que é a sensação de produtividade. Ela não necessariamente é produtividade. Como é que eu digo isso? Às vezes você está pedindo várias coisas para IA, e aí você está associando a volume. Caramba, IA é incrível, faz muito isso, e você, eu estou sendo mais competitivo, estou sendo mais competente, mas isso, na prática, não é uma realidade. Não está sendo objetivo. Começa a ser caro aí. Começa a ser caro quando você perde essa mão de enxergar valor e de mensurar valor. Não é nem em função do valor que você está pagando, é em função do tempo que você está dedicando a não produzir, quando se você não tivesse com a IA, você estaria até produzindo. Exatamente. Brincando de IA. Exatamente. Né? E sabe quando é que geralmente isso é perceptível? Tem um perfil de usuário que ele vai avançando no uso e crescendo em custo. Então, ele começa a usar ali o plano de entrada das ferramentas. R$100, vou pagar ali, vou começar a usar. Aí ele começa a ter limitações. Às vezes por mau uso, às vezes porque ele realmente está utilizando na última instância ali. Sim. E ele vai avançando. Aí a fatura que era de 100, agora virou 1.000. E aí você começa, agora eu estou preocupado. Só que como você teve todo esse processo, aí você volta lá para o começo. Não compensa. Gasto, não, estou pagando R$1.000 aqui para fazer. Aí agora que você está, na verdade, refletindo de tudo que você deveria refletir a cada interação. Então a IA, ela tem
esse dinamismo de fato. É um recurso, novamente, não é um software tradicional. É um software completamente disruptivo. Por quê? Porque o principal fator dele é hiperpersonalização. Então, se você faz um mau uso dela, vai ser caro para você e barato para mim, porque ela é hiperpersonalizada. Então, tem essa característica. Por isso que eu coloco primeiro esse ponto para falar de custo, e aí depois eu trago mais uma análise de mercado, e se me permitir, eu gostaria de trazer esse Claro. contexto, porque é muito importante. Eu, inclusive, Dado, queria que você colocasse aqui pra gente um case. Algum exemplo que você possa, anonimizado mesmo, mas que você possa mostrar aqui uma empresa um case de sucesso e um case que ainda não está conseguindo andar porque ainda não conseguiu mexer com a cabeça da pessoa, ainda não conseguiu mostrar para ela o verdadeiro valor. Perfeito. Eu tenho alguns cases para falar, inclusive esse eu posso divulgar que sou eu mesmo, Sim. o primeiro deles. Sim, perfeito. Porque esse case, eu faço parte de uma startup de psicologia. Sim. E foi muito disruptivo, Toninho, até assim, puxando para minha área que é a de tecnologia. Sim. Eu tive que quebrar alguns paradigmas, na verdade, porque na primeira instância você faz assim, rapaz, tá todo mundo fazendo site. Se eu sou uma pessoa que faz site, vou dizer, agora lascou, não vou mais poder fazer, ou eu vou bater de frente. Vou dizer, não, mas é porque o site da IA Não é é feio, o meu é bonito. Então, se você vai nessa linha, naturalmente você vai criando umas crenças limitantes ali. E é natural do ser humano. Então, eu tinha algumas recusas. Pô, isso aqui talvez a segurança não possa fazer isso, talvez isso aqui não, enfim. Mas aí eu me permiti. Eu disse, vou analisar o risco. Qual é o risco de dar errado aqui? Então, vamos nessa linha? E aí, nesse se permitir, foi bem interessante para a gente, porque a gente conseguiu, numa fração de tempo, assim, infinitamente menor, porque esse nosso projeto, ele começou um tempo atrás, a gente fez um primeiro produto. Eu lembro. Foram alguns meses desenvolvendo. E aí, não, vamos fazer o seguinte, vamos matar nosso produto. A gente tem um mês para matar nosso produto. Quer matar nosso produto? A gente utilizou a IA para simular casos e situações e cenários para aquele projeto, para aquele negócio, para que a IA pudesse mostrar para a gente formas de quebrar essa empresa ou desse produto não dar certo. Tipo aquele pré-mortem daquela skill que eu montei. Usei inclusive ela. Foi? Usei essa Massa, cara. skill também. Ó, tô me sentindo muito Olha aí. orgulhoso aqui. Eu Isso foi muito contribuí. boa. Eu, um simples usuário de IA, contribuí para que um especialista em IA pudesse usar uma ferramenta que eu desenvolvi. Olha aí, mas Show. com muito conhecimento dele, por isso que deu certo. A ferramenta, massa. a skill tá impecável ali para aquela análise. Muito bacana. Então, nesse processo, olha só que interessante. Nesse processo, a gente conseguiu ter uma visão clara de possibilidades e de mudança e de coisas que poderiam ser feitas ali. E para complementar, eu tive uma visão consultiva. Porque imagina, aí eu vou trazer um contexto para muitos empreendedores pequenos. Sim. Eu tenho uma startup psicologia, é uma coisa embrionária começando. Em que momento eu acharia que, por exemplo, eu teria aqui um consultor da consultoria XPTO aí, não vou divulgar a consultoria, mas de uma consultoria XPTO com 20 anos de experiência para me ajudar a tomar uma decisão? Não ia ter isso. Não estou dizendo que a IA faça isso, mas a IA traz um conjunto de informações que, numa primeira instância, eu não possuía aquele conhecimento. Claro que você valida, você vai até a última linha para confirmar algumas coisas, mas o que eu estou querendo trazer em um mês, eu consegui matar meu negócio, entendendo os pontos e as lacunas existentes, porque isso por si só já é um ponto importante, né? A evolução vem primeiro da percepção ali, né? Se você reconhece, vem primeiro do reconhecimento. É, claro. Se você reconhece que aquilo ali tem as lacunas, tem melhoria, você vai atuar. E além desse processo informacional estratégico, ou seja, eu montei todo o meu direcionamento estratégico com ela nesse mesmo mês, nós refizemos todo o produto. Tá, beleza. Tem um mês aqui, fiz toda a minha estratégia, refiz toda a estratégia da empresa, benchmark, perplex, aí tem várias ferramentas para você seguir um processo mais adequado, mas ela fez toda a pesquisa de mercado, ela me deu direcionamentos estratégicos, eu tomei a decisão final de analisar todos os sócios, enfim, a participação é humana e tem que ser humana. Perdão, mas o fato é que eu consegui ali, depois dessa análise estratégica, desenvolver a plataforma toda no que chamam de Vibe Coding. Eu particularmente acho esse nome inapropriado, porque Vibe parece uma coisa assim, né? Sim. Aleatória. Sim. Estou no meu sentimento aqui desenvolvendo. Sim. E na verdade o Vibe Coding é você desenvolvendo em conjunto com a IA. Então a IA ela vai produzir código para você, porém, se essa IA, ela está bem orientada, ela tem as regras, ela tem o entendimento, ela tem tudo bem alinhado para ela, o informacional, que é o famoso metadado das informações, ela vai conseguir produzir coisas boas. Agora, é onde está o ponto de você não ter aquele conhecimento. Então, imagina, você é engenheiro,
Você sabe executar diversos processos, orçamento de obra. Você tem muito conhecimento sobre orçamento de obra. Então, você consegue montar uma rotina para uma IA, treinar essa IA para fazer isso. Sim, Você vai dedicar um tempo? Vai. Mas vai chegar um momento que você vai conseguir ter um orçamento em segundos, em minutos. Por quê? Porque você fez toda essa curadoria, você treinou aquela pessoa. sim. Então, a gente começou a fazer isso, de fato. E aí, realmente, o resultado foi incrível. A gente conseguiu gerar um resultado ali que antes demandaria da gente uma equipe 3, 5 vezes maior e com várias nuances de teste. Porque também não é que a IA, a tábua da salvação, vai trazer a verdade absoluta para você. Mas ela tem uma velocidade tão grande que se você tiver uma capacidade de adaptação boa, você vai conseguir tirar proveito disso e vai conseguir estressar, simular, fazer diversos movimentos ali que vai melhorar a sua tomada de decisão. Então, esse foi o principal ponto, ao meu ver, com relação a esse fluxo. Então, só para fechar, a gente conseguiu lançar em um mês uma plataforma nova, um produto novo, todo melhorado, com modelo de negócio tudo ajustado, que a gente levaria muito mais tempo hoje e com segurança foi feito isso. Se fosse 5 anos atrás, em quanto tempo você faria? 5 anos atrás seria um projeto aí de, no mínimo, 10 meses, com a equipe de 10, 15 programadores. Novamente, programadores, eu também sou, amo vocês, mas o ponto é, a tecnologia chegou e a gente pode utilizar disso para gerar mais resultado. Na verdade, a gente precisa se reposicionar. Não tem para onde correr. Exato. Não pode cair na da Kodak que não se reposicionou. Exato, perfeitamente. No momento certo. E hoje, até para dar um contexto, até para falar dos programadores agora, né? Mas serve para qualquer profissão. O olhar da IA é um olhar mais permissivo. Em qual sentido? Você tem que integrar melhor o processo como um todo. Então, a gente vem muito de uma mentalidade, às vezes até da Revolução Industrial, né? Você tinha a pessoa que apertava o parafuso, você tinha a pessoa que fazia determinada ação e não sabia que aquilo ali ia virar um carro. Hoje, o profissional tem que saber o que é o carro e como ele pode participar do máximo de etapas dessa cadeia produtiva. É isso que a IA possibilita. E quem enxergar isso vão ter melhores salários, vão ter uma posição mais consolidada, de fato, porque a tecnologia está tracionando. Aí a gente vai conversar de economia e tudo mais, mas é muito essa visão que o próprio profissional tem que ter. E aí até o gancho que eu ia falar sobre comportamento vem muito da curva de adoção, né, da tecnologia. Sim. Porque a IA, ela é da década de 50. Sim. Então, se você pegar ali todo o meio acadêmico, já fala sobre IA há muito tempo. Sim. Agora, na curva de adoção, até para trazer esse conceito para o pessoal. Pessoal, curva de adoção é um gráfico que acompanha a adoção de produtos, serviços e tecnologias disruptivas. E, basicamente, essa curva, ela olha para 2 blocos. E entre esses 2 blocos tem um abismo. Ou seja, muitas tecnologias morrem nesse primeiro bloco aqui, elas não avançam. Então, qual é o primeiro bloco? É o meio acadêmico, técnico e entusiasta. Então, é a IA lá na década de 50, no meio acadêmico, os pesquisadores estudando, mas a grande massa, a população, no máximo, tendo um contato com a ficção, né? Exterminador do Futuro, enfim. Sim. Mas, com o ChatGPT, o que é que aconteceu? Rompeu o abismo. Então, foi para o mainstream. E aí, chegando no mainstream, é onde vem realmente a grande mudança comportamental. Quando uma tecnologia dessa é muito similar à internet. Você muda comportamento. Então, hoje, até quando eu faço treinamentos, eu tive que realmente reposicionar o meu treinamento. Porque o meu treinamento, imagina, você está há 10 anos como consultor fazendo treinamento de tecnologia. Eu dava treinamento Power BI, Excel, que eu ia literalmente chegar ao pessoal, nesse módulo aqui, vamos lá, você vai ver essa interface, é uma coisa bem manual, né? E quando eu tentei replicar esse mesmo formato para IA, não rola. Por quê? Porque é uma coisa muito comportamental. Então, hoje eu falo muito sobre pensamento crítico, falo muito sobre pensamento criativo, falo sobre adaptabilidade. Então, são características que, de fato, o usuário precisa ter para interagir. São as novas competências, né, Dásio? Exatamente. Me diga uma coisa, tem uma coisa que eu escuto, cara, e que me incomoda muito, que é o que as pessoas dizem assim, que a IA está emburrecendo a população. Qual é a tua visão disso aí? Eu queria entender o que é que você pensa, porque isso de fato me incomoda, sabe? Sim. Me incomoda, eu vou dizer por quê. Porque emburrece quem quer. Existe uma preocupação de que, não, as pessoas não estão mais pensando e etc. Tá, pode até ser que isso esteja acontecendo e que a gente precise, de alguma forma, ter um olhar sobre isso. Mas, na verdade, na minha visão, emburrece quem quer. Porque quem usa da forma que pode ser bem usada, ela potencializa qualquer pessoa. Você tira pessoas que nunca antes pensaram em fazer alguma coisa e estão hoje se destacando porque aprenderam a usar uma ferramenta que hoje ela está completamente democratizada.
Sim. Na verdade, é bem complexo isso aí. A gente já entraria na seara da psicologia, mas é um ponto que de fato acontece, essa discussão é bem antiga, ela Sim, começa desde o Google, né? sim. Ah, antigamente as pessoas liam um livro, eram mais cultas, e aí hoje você dá um Google. Então a IA também, ela meio que se agravou com isso também, aí vem muito o uso das redes sociais. E assim, Tony, é muito o que você falou, é uma escolha no final É do uma dia. escolha, cara. O que tem uma característica que aí realmente cabe uma análise até mais aprofundada, ao meu ver, é quando você perde essa escolha. Porque, por exemplo, você é de uma geração que tem toda uma vivência onde para você é uma escolha usar IA. Agora, as Boa, gerações mais novas, elas já nascem tão incorporadas nisso que não é uma escolha. boa. Aí você tem um problema. Isso casa muito até com estratégia de negócio, né? Eu vejo muito empresário falando, não, agora eu vou contratar só pessoa sênior com IA e eu vou gerar um resultado muito maior e tudo certo. Só que aí você tem um problema. Uma hora esse sênior vai se aposentar, não vai existir, e você vai ter que ter uma pessoa para suprir, cobrir esse lugar. Então, o processo seletivo de pessoas para você capacitar, avançar as pessoas, principalmente de gerações mais novas ali, ele precisa ter uma atenção muito maior, porque tem essa característica. Essas pessoas já vão nascer nesse contexto de incorporação da IA e, de fato, não é uma escolha. E aí, Sem filtro aqui, tá? Porque assim, essa é uma opinião que eu tenho que eu sei que é impopular. Porque assim, tem muita gente que diz, não, e mostra estudo e etc., que as gerações mais novas estão muito habituadas, não, desaprenderam a ler, não sei o quê. Mas, bicho, assim, a gente não pode dar as costas para uma tecnologia não, que é inevitável e que vai dominar as próximas gerações, porque tem uma geração que ainda não se tocou disso e está se acomodando nisso. Então, talvez seja o nosso papel é, enfrentar essa assertiva de que a população está emburrecendo. Não, meu amigo está emburrecendo, mas eu não vou deixar emburrecer, não. Eu vou fazer políticas, eu vou brigar isso. para fazer com É que isso. aconteça. Porque a gente não tem como evitar, cara, o uso da IA. E até não é tão opinião assim, Toninho, porque muitos estudos comprovam isso. Muitos estudos, quando pegam, fazem uma análise ali cognitiva, geracional, percebem quanto as gerações estão tendo estímulos mais específicos ali no cérebro e que, por isso, você percebe realmente uma redução de QI. Claro Sim. que é um estudo, tem os conceitos, as referências ali, mas fato é, como você falou, cabe a nós que temos a escolha ou a clareza ou entendimento da situação para criar políticas de incentivo, seja no aspecto governamental ou no aspecto empresarial também. Você tem que Claro. chegar na sua empresa e entender, pô, a cultura é essa, nós temos que usar esse recurso aqui com esse intuito de evolução, de progresso e direcionar isso. Porque, de fato, aí até para pegar um gancho final desse ponto, a IA está colocando luz em coisas que já existem há muito tempo. Você vai falar de transformação digital, você fala de processo, você fala de cultura, você fala de tudo isso. Só que agora é como se as pessoas estivessem enxergando assim, rapaz, é mesmo, se eu tiver isso agora, então é como se a IA só estivesse dizendo, ei, volte e faça esse dever de casa. Volte e faça o dever de casa de ser mais humano, volte e faça o dever de casa de ser mais criativo, É. e por aí vai. Eu tô lendo um livro que é do CEO da Startse, é Ah, o Piero Franceschi, e o livro é O Trabalho do Ser Humano. E aí ele assim, que ele começa o livro dizendo assim: "Poxa, o trabalho agora tem uma conotação muito negativa. Eu, quando me formei, eu queria trabalhar, meu amigo, que era minha independência. Hoje em dia, o trabalho, se o cara não tiver todas as condições que ele acha que são as melhores, ele acha que é ruim o trabalho dele. Então, isso é uma coisa que complicou. E aí, ele diz uma metodologia lá que ele é. diz o seguinte: você tem que ter 3 Ds, né? O primeiro D é o desafio, o segundo é a descoberta e o terceiro é o diálogo. Então, cara, você tem que se desafiar constantemente, Sim, você tem que buscar descobrir coisas novas a cada dia e, finalmente, você tem que se conectar, você tem que ser humano. O humano é quem toma uma cerveja e bate o papo e pega uma ideia no ar e transforma essa ideia em alguma coisa. É quem aperta a mão, é quem dá um é abraço. isso. Então a gente É não pode isso. perder isso não, cara. E a Falar nisso, rotina, essa aqui é boa, né? essa cerveja é muito boa, muito Essa boa. aqui eu O peguei aroma lá da dela. Eufrates, do meu amigo Diego. É Ah, vizinho lá em casa, cara. Aí eu sim, sim. desço, passo lá, pego e venho pra cá, entendeu? Bom Aí é bom demais. demais. É, Mas só para também pegar um gancho do que você falou, Toninho, realmente é um ponto que a gente tem que avaliar. E como é uma questão de comportamento, eu tenho que avaliar até a minha rotina. Esses dias eu estava refletindo sobre isso.
Então, a criatividade, ela vem muito do ócio, né? Sim. Então, se eu tô com a minha cabeça ali cheia de coisa, rotina, reunião, agenda, dificilmente você vai ser uma pessoa criativa. Uma pessoa ocupada, dificilmente ela vai ser uma pessoa criativa nesse sentido, ocupado mentalmente. Então, hoje eu tô me enxergando nesse meio, entendendo a minha rotina. Pô, eu sou uma pessoa analítica. Até pela área de dados eu tinha que ser analítico, né? Mas para ser mais criativo, eu tenho que ter um ambiente que favoreça isso, contribua para essa criatividade. Então, eu acho que o principal desafio dos profissionais, dos empresários, de todo mundo é, primeiro, essa mudança de dentro para fora, porque você primeiro tem que pensar a sua forma de pensar para você conseguir influenciar os demais. Então, pô, a criatividade está no ócio. Como é que é a minha rotina? Eu tenho esse ócio para ser mais criativo? Pô, o pensamento crítico geralmente está no conflito, enquanto a criatividade está no ócio. Então, se Toninho chega para mim e fala, rapaz, o céu é azul, e eu me permitir a não conflitar ou não pensar em contradizer isso, eu não vou ter pensamento crítico. Tem que pensar, o céu é azul mesmo e de noite, será que aquilo é azul, é preto? Então, você tem que começar a buscar o conflito para ter esse pensamento crítico. Então, eu acho que para trazer essa síntese, né? Lógico, tem muitos fatores geracionais, tem vários aspectos. É bem complexo falar disso. Aí seria mais um. A gente tem que ter um episódio agora só para falar de comportamento. Trazer uma pessoa de psicologia, inclusive, porque seria uma troca bem interessante. Mas é um pouco disso, sabe? Eu acho que quando você tem algo que é uma tecnologia e, na verdade, o principal ponto não está na tecnologia, é onde realmente você tem esse desafio. E a web traz muito esse ruído. Você vê assim, se você vai acompanhar conteúdo ali na própria rede social, né? Você falou sobre as pessoas estão com QI menor, enfim. Isso também tem esse aspecto do boom informacional, quantidade de ruído que a gente tem. Poxa, cara. Então, você está ali olhando um especialista de IA e a pessoa está ali entregando um conteúdo, você está consumindo aquilo ali, e aí quando você pensa que não sentou numa inércia de você realmente estar se sabotando nessa transformação. Porque a transformação é de médio prazo, é de longo prazo. O curto prazo, claro, ele gera resultado, claro que ele tem ações, tem que ter ações para o curto prazo, mas as pessoas estão sempre se perdendo nesse processo. Eu acho que esse é o principal ponto. Tenha presença. Então, tenha presença quando você interage com a IA, quando ela te dá uma resposta, leia a resposta dela, pergunte, questione, aprenda no processo. Então, a IA aprende com a gente. O que é que a gente aprende com a IA? Esse é o principal ponto. E o que a gente entrega para a IA está muito associado no o que é que não está no data center. Você falou, né? É a pessoa que toma cerveja, é a pessoa que aperta a mão, que pergunta da sua família, que sabe disso, que sente o que você está sentindo. Perfeito. Então, isso tudo não está em data center. Não está. Então, esse é o nosso contraponto. Até as empresas estão começando a focar no que não está no data center. Eu vi até Só aí é uma curiosidade aí. É uma notícia recente que a OpenAI, as empresas de IA estavam investindo em informações que não estão em data center. Então, eles estavam comprando sebos, por exemplo, para pegar livros antigos, digitalizar isso e aí a começar a ter contato com essas informações. Então, eu acho que o nosso papel como humanidade é, de fato, olhar para isso como um convite. Eu tenho um convite agora para sair daquele meu pensamento de máquina, tem muito reflexo da Revolução Industrial, para um novo reposicionamento que, de fato, eu preciso ser mais humano. Então, abracem esse convite e entendam que isso, de fato, pode gerar muito valor para a gente. Tá. A gente começou a falar de um case, vamos falar de um case, você falou do seu próprio case, entendeu? E aí a gente entrou num outro tema, essa história do sem filtro é complicado, né? Mas é assim mesmo que eu gosto da conversa. Aí eu queria que você falasse de um outro case, uma coisa que, sabe, que você viu acontecendo e quais foram os fatores críticos de sucesso que fizeram com que... De sucesso. Tudo de insucesso. Case, né? Exatamente. Um case mais e fizeram com que ele pudesse ter sucesso ou insucesso. Um case de sucesso que eu trago, eu vou falar de um de sucesso também, porque também nos ensina a entender algumas óticas, né? Mas um case de sucesso que eu trago foi, de fato, um reposicionamento que a gente fez num time de tecnologia, que o time de tecnologia, ele tinha um primeiro paradigma que era, eu não sou visto como algo estratégico. Eu sou um centro de custo. TI aqui é um centro de custo. E, de fato, quando você analisava a rotina do setor, a rotina do setor era uma rotina extremamente reativa, não era uma rotina estratégica. E esse ponto aqui de reatividade, ele se associava muito a uma limitação de mão de obra, sim, mas também a uma limitação de visão. Então, quando você está com a história da pressão e tensão, né? Sim. Quando você está com a visão comprometida, você pensa, eu preciso de mais gente, eu não consigo fazer isso, não tenho tempo, não tenho isso. Não... Então, quando a gente incorporou a IA na rotina, para aquela rotina mais básica, suporte ao usuário,
manutenção de máquinas, monitoramento de saúde de sistemas. Então, quando a gente foi colocando a IA nesses elementos, que são elementos mais pragmáticos, né? Certo, errado, 0, 1, ela conseguiu tirar essas pessoas dessas atividades e essas pessoas deram um gás, um ânimo nelas, que agora eu consigo ser estratégico. Agora eu consigo pegar aquele projeto de inovação, que era um sistema que há anos ninguém conseguia fazer, e agora a gente está começando a fazer. Agora eu estou no setor financeiro fazendo isso, no setor jurídico fazendo aquilo. Então, trouxe outra perspectiva de fato. Muito bacana. Agora, um contraponto até desse próprio case é a questão cultural. Então, houve uma implantação inicialmente em tecnologia, mas a tecnologia está começando a ver barreiras para implantar isso internamente dentro das áreas. Muito por uma falta ali ainda de mentalidade, de cultura, no aspecto de abraçar esse novo recurso. Então, eu tive até um relato interessante deles. Eles fizeram um projeto de inovação, que era um sistema de IA, e, por incrível que pareça, a recusa das pessoas em utilizar aquele sistema é porque elas teriam que treinar a IA. Então, elas falaram, rapaz, o tempo que eu vou passar aqui para treinar a IA, eu tenho que entregar esse relatório aqui, de contas a pagar, por exemplo. Então, a pessoa estava conflitando o quê? A visão operacional, funcional da coisa, com essa visão não funcional de uma oportunidade para, deixa eu parar de fazer isso aqui, deixa eu alimentar essa IA, porque eu vou fazer outra coisa aqui. Aí entra, enfim, aí tem que ser um diagnóstico mais amplo, mas, por exemplo, será que essa pessoa não está com uma crença limitante? Será que essa pessoa não está pensando, cara, eu vou treinar uma IA, ela vai me substituir e acabou meu emprego? Será que não é? Então, tem esse detalhe. Geralmente, como eu pontuei, ou é uma característica de processo, porque a IA ela tem esse poder, né? Ela traciona e potencializa o que é bom da mesma forma que faz isso com o que é ruim. Ela acelera o bom e o ruim. Então, tem esse gap de processo, mas geralmente é gap de cultura e mentalidade. Rapaz, geralmente. a gente começou a conversar aqui, não parou 1 minuto e eu tô olhando ali para aquele cronômetro e tá faltando só 3 minutos pra gente terminar aqui o Eu nosso vim tempo. pra cá pra ser umas 5 horas. Tem que ter o dia da rave da gente. Vai ficar umas Rapaz, pelo amor de 5 Deus. convidados aqui conversando. 6 Cara, horas. me diga uma coisa, se a gente for agora concluir essa nossa conversa desse dia de hoje com uma dica que você deixa para o pequeno e médio empresário que ainda está na dúvida de se deve ou não adotar IA e por onde ele começa. Qual é a dica que você deixaria para essa A pessoa? dica que eu deixaria, eu vou até falar para a câmera, né? Você, empresário aí que tem uma pequena empresa, quer utilizar IA para tracionar seu resultado, comece no que você é bom. Então, olhe para as rotinas que você já tem segurança, que você já tem domínio. Escolha uma ferramenta. Hoje, essas ferramentas elas têm um nível de entrega muito parecido. Então, é melhor você escolher uma ferramenta, se concentrar nela, começar a usar. Veja questão de custo, né? Compara A com B ali para ver qual que tem um custo mais adequado. E comece, de fato, a vivenciar isso. Não no plano gratuito, né? Não no plano gratuito, exatamente. Prefiro o plano pago porque de fato tem R$100 por mês, cara. Sim, a barreira de entrada é muito baixa. É muito baixa. E principalmente nesse foco de vou atuar aqui no que eu já domino, no que eu tenho segurança para ver onde ela gera valor agregado, você começar a pensar o que é que eu preciso me reposicionar. Quando isso aqui tiver de fato gerando resultado para mim e tiver uma rotina mais leve, mais otimizada, o que é que eu vou fazer com esse tempo? Acho que esse é o principal direcionamento, assim. Cara, e pergunte a IA, né? Pergunte a IA. Cara, assim, isso eu que... faço muito isso. Eu tô aqui com uma dúvida. Como é que você sugeriria que eu, assim, Sim. começasse essa conversa com você? E aí ele vai me colocando. Ele já me conhece. Eu fazia isso no começo dos meus treinamentos, eu falava, rapaz, que treinamento preguiçoso. Porque sou eu que devia lhe ensinar. Aí eu tô dizendo para você aprender com a IA, mas é porque faz parte do processo. Então, às vezes, um treinamento de IA é para dizer as possibilidades, as ferramentas que tem ali, uma instrução de uso, mas no final, não tem uma pessoa melhor, né? Uma pessoa melhor do que a própria IA para te direcionar, que ela entende do produto ali, enfim. Então, é uma barreira muito baixa. Começa a conversar, começa a experimentar, começa a utilizar, mas onde você já tem domínio, onde você já tem segurança para atuar. Porque você percebe o valor de imediato. Excelente dica. Pessoal, nós estamos chegando ao fim aqui do nosso episódio do podcast Na Mesa Sem Filtros. Eu recebi meu amigo Dásio Nepomuceno e agradeço demais, Dásio, a sua disponibilidade, tá? De vir aqui bater esse papo comigo sobre inteligência artificial. Perfeito, eu que agradeço, Tony. Na próxima, mais convidados e mais tempo aqui. É isso aí. Ah, rapaz, eu não posso esquecer. Eita.
Eu trago aqui para os convidados, cara, uma Ainda bem caneca. Ainda bem que a equipe ficou sem. Não Foi. esqueça, não, ainda bem. Exatamente. Eu Ainda ainda estamos- sem minha caneca. Exatamente, ó. Uma canequinha aqui Ô, legal, do muito podcast. obrigado, viu? Bacana demais. Já vou abrir aqui para fazer as honras, né? É. Na mesa sem filtro. Isso aí, ó, Legal, fazer aqui isso aí, fazer um brinde aqui. É, Valeu, obrigado, viu, Toninho? show de bola, meu amigo. Um abraço. Valeu.